Eu acho que precisamos entender um cérebro normal para poder entender o cérebro doente. Fazemos isso usando uma série de desenhos e computações que nos permitem não só ver em 3 dimensões, girar a imagem e entendê-la, mas também fazer medições matemáticas a partir dela. Estamos tendo novos insights sobre o funcionamento do cérebro na saúde e sobre como ele não funciona na doença. Na maioria dos pacientes, a esquizofrenia se manifesta no final da adolescência ou nos primeiros anos da vida adulta. Comparadas ao crescimento cerebral de crianças normais, pode-se ver imagens surpreendentes do desenvolvimento cerebral anormal em esquizofrênicos. Os pesquisadores suspeitam que essa parte do cérebro, a região do córtex associada à linguagem, pode desempenhar um papel na esquizofrenia. O que sabemos sobre a esquizofrenia? A esquizofrenia tem características muito curiosas. Alucinações auditivas, delírios, estranhas maneiras idiosincráticas de se comunicar e, se você pensar bem, todas essas características estão, de uma maneira ou de outra, ligadas à linguagem, sua produção ou sua recepção. Catherine Narr e Paul Thompson foram colaboradores num estudo recente sobre o desenvolvimento cerebral normal em crianças durante um período de 3 anos. As áreas marcadas em vermelho escuro no modelo tridimensional mostram que o maior crescimento ocorre nas áreas ligadas à linguagem no córtex. O estudo também confirmou que, enquanto as áreas da linguagem se desenvolvem na adolescência, o cérebro promove uma espécie de seleção, eliminando células e neurônios desnecessários. Pode ser que os esquizofrênicos percam esse tecido em demasia. Bom, uma das ideias é que talvez o processo de crescimento que ocorre na adolescência aconteça de forma errada na esquizofrenia. Talvez haja eliminação demasiada de neurônios, talvez a mesma eliminação esteja ocorrendo, mas de maneira inadequada. Embora as pesquisas sobre o cérebro estejam avançando, ainda é pequeno o conhecimento do público sobre os sintomas da esquizofrenia em toda a América do Norte. Quando a esquizofrenia se manifesta perto de nós, frequentemente os sintomas são mal interpretados. O que acontece depois pode destroçar famílias. Em Orange County, na Califórnia, a esquizofrenia atingiu Mike Tucker logo depois do 2º grau. Quando ele era mais jovem, tinha muitos sonhos, ia fazer faculdade, ia trabalhar na mesma indústria do pai, ia fazer também pós-graduação em transportes. Ele gostava dessa ideia e estava trabalhando nessa direção. E parece que tudo começou a desacelerar. Os sintomas precoces de Mike incluíam o delírio de que seus pensamentos estavam sendo transmitidos pelo rádio. Eu achava que eles estavam sintonizando a minha mente ou coisa assim. E foi isso que provocou as minhas alucinações, as alucinações auditivas. Uma vez ele chegou em casa e disse: "Eu acho que eles podem me ouvir." Falando da outra sala, estavam ouvindo os meus pensamentos e estavam captando tudo e eu tive que ir embora. O pai de Mike suspeitava que os delírios eram o resultado do uso de drogas. Brandon, o irmão de Mike, tinha certeza disso. O Mike usava drogas. E naquela época eu estava na dele. Nós fomos para Las Vegas e viajamos de carro, e então eu fui forçado a ficar num carro com ele durante umas 10 horas. Aí ele começou a dizer que pensava que era Jesus Cristo, e eu pensei, sabe, eu achei que era por causa das drogas. Tinha que ser por causa das drogas. Mas os delírios de Mike continuaram, e Cat Tucker começou a temer que fossem psicológicos. Eu esperava que não fosse um distúrbio mental, e em particular esquizofrenia, porque o que eu sabia sobre a esquizofrenia me assustava. John Tucker, então, tomou uma atitude que dividiu a família. Para dar um susto em Michael e afastá-lo das drogas, John chamou a polícia. Eu fiz com que fosse preso, achando que era um problema com drogas. Eu não tive sensibilidade, sabe? Não pesquisei o problema porque eu achava que eu sabia tudo. Magoada com seu marido, Cat saiu de casa.
Embora estivesse certa de que seu filho tinha uma grave doença mental, ela não sabia para quem se voltar. O choque entre duas pessoas com boas intenções e a falta de informações estava para destruir um casamento. Então, a gente provavelmente vai Por pegar... sorte, um amigo contou a John sobre um grupo de apoio chamado Aliança Nacional para os Doentes Mentais, ou NAMI. Eles nos puseram na estrada para a recuperação. E por causa disso, eu, como finalmente estava dando assistência ao Michael, Cat e eu lentamente voltamos a ficar juntos. O NAMI ajuda milhares de famílias, como os Tucker, a gerenciar o estresse que a esquizofrenia exerce sobre qualquer relação. Ele fornece meios para lidar com uma doença tão devastadora quanto a doença mental. E isso me deu muita paz de espírito. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas neste momento eu tenho paz. Mike encontrou um medicamento antipsicótico que permitiu a ele começar a fazer terapia ocupacional. Hoje ele tem um emprego numa videolocadora. E através do NAMI, sua mãe e seu pai ajudam outros pais a sobreviver à esquizofrenia. Antes do Michael ter uma doença mental, eu sequer podia olhar para outra pessoa que tivesse uma doença mental. Eu chegava a virar o rosto e, por causa do que o Michael passou e por eu ter visto certas situações e frequentar grupos de apoio, eu me envolvi. Mas eu nunca teria me envolvido se isso não tivesse acontecido comigo, sabe? Agora estou envolvido. A esquizofrenia põe a nossa humanidade num estado de animação suspensa. Para acordar e se reunir à sociedade, os pacientes precisam reaprender a interagir socialmente, algo a que não davam o devido valor. Na UCLA, uma aula de artes especial acontece num jardim repleto de esculturas. Dá vontade de tocar, não é? Num programa chamado Aftercare, estes jovens lutam para reconquistar as habilidades básicas da vida perdidas para a esquizofrenia. É lindo. É sim, realmente é. Deve estar aqui há muito tempo. O objetivo desse passeio é partilhar uma experiência que eles podem usar depois ao praticar a arte da conversação. Certo, vamos ver quem se oferece para bater um papinho hoje. Um dos principais objetivos é ajudar pessoas a se sentirem à vontade e confiantes com as habilidades sociais. Tá, então vem você, porque você costuma entrar em pânico. E vem aqui, você senta aqui, Jacob. Então a Debbie vai ficar bem atrás de você para o caso de travar. Queremos que tudo dê certo. Ela vai sussurrar para você, então você continua com a conversa. E a Rosemary vai ficar bem atrás de você, Jacob. Então, se você travar, ela vai te ajudar. Imagine tentar uma conversa amigável depois de anos de paranoia e ouvindo vozes. É isso que Jake e Michelle precisam superar. O que achou do Jardim das Esculturas? Eu achei muito legal. Eu gostei, sabe? Sabe Criativo. o que eu achei legal? Aquele cavalo de metal e madeira. Era mesmo muito legal. É, eu sei. Deve ter levado muito tempo para fazer e deve ser difícil achar madeira para isso. O que você achou, tipo, da forma dele? Por que você não fala sobre a forma da madeira, o que achou do conjunto e o que sentiu ao vê-lo? Ok. A forma da madeira era mesmo diferente, era maleável e tinha uma forma, sabe? Parecia um cavalo? Um cavalo, era surpreendente. Parecia que tinham tirado aquilo do mar e colocado junto com colo, alguma coisa assim. Jacob, você foi realmente ótimo. Obrigado. Eu estava observando os seus gestos, seu volume, Sim. o volume da sua voz, o contato visual, o sorriso. Muito bom. Obrigado. Você nem precisou de ajuda. Mais tarde, durante a sessão, o tema muda para um assunto que esses alunos conhecem muito bem. A intolerância de nossa sociedade em relação aos doentes mentais. Elas perguntam qual é a sua deficiência. Ou não perguntam e eu digo a elas, eu tenho esquizofrenia. E então elas costumam desaparecer. E isso me deixa muito chateada. Não funcionamos nem agimos normalmente. Mas não deviam.
ter medo da gente. Quando tem medo, é aí que os problemas começam. Eu me escondi a vida toda, sabe? Ninguém sabia. Eu só sofria quando eu estava numa sala de aula. Eu tinha tanto medo que eu saía correndo, me escondia. Nos idos de 1800, quando as pessoas tinham doenças mentais, elas eram colocadas naqueles asilos de loucos e lugares assim. Hoje, nós temos medicação e tratamentos, mas ainda estamos vivendo na idade das trevas da esquizofrenia. Segundo o Departamento de Justiça norte-americano, 16% da população carcerária do país, cerca de 280 mil presidiários, sofre de alguma doença mental grave, como a esquizofrenia. Em Los Angeles, o Instituto Correcional Twin Towers ocupa quase 112 mil metros quadrados. A ala psiquiátrica do hospital pode acomodar algumas centenas de pacientes. O Twin Towers avalia, medica e cuida de mais de 2.500 homens e mulheres mentalmente doentes, porque literalmente não há mais nenhum lugar para onde eles possam ir. The Village é um centro onde profissionais da saúde mental trabalham em equipe com os pacientes, muitos deles se tratando de esquizofrenia. Os pacientes inscritos no programa recebem apoio financeiro enquanto trabalham com os funcionários para encontrar empregos e apartamentos. Você divide o quarto com elas e... Parte de uma instituição privada sem fins lucrativos, o The Village orgulha-se de oferecer serviços que custam muito menos do que as instituições estaduais gastam por paciente. Isso será ótimo. Alguns pacientes conseguem vivenciar a responsabilidade pela primeira vez trabalhando no café do The Village. Poucos seguirão carreira na indústria alimentícia. O que vale é a chance de trabalhar com outros como parte de uma equipe. Com o apoio do The Village, Valerie Van Schoik se instalou em seu próprio apartamento. Anos atrás, quando a esquizofrenia se manifestou, seus pais aceitaram conselhos errados de um psicólogo. Eu estava no primeiro semestre da faculdade quando tive meu primeiro colapso nervoso e eu tinha muitos problemas de comportamento por causa da esquizofrenia. Eu tinha alucinações e também ouvia vozes. Seguindo os conselhos de um psicólogo, já que eu estava causando tantos problemas que meus pais não sabiam como lidar comigo e não sabiam nada sobre esquizofrenia ou doenças mentais, o psicólogo disse a eles que me levassem para Chicago e me largassem no centro de crianças fugitivas. Eu fiquei lá por uma noite, então saí e fiquei vagando durante 6 semanas. Foi quando fui estuprada e hospitalizada pela primeira vez, onde fiquei por quase 6 meses. Olá! Oi, Harry. 12 anos atrás, Valerie se mudou para a Califórnia querendo recomeçar a vida. Com o apoio das assistentes sociais do The Village, ela conseguiu seu diploma de auxiliar de enfermagem. Oi! Como está você? Valerie agora tem um futuro. Eu posso ter outros problemas e precisar de medicação, mas eu posso ser tão produtiva quanto qualquer pessoa. Posso manter o emprego, posso ter uma relação saudável com alguém. Minha vida tem tanto significado quanto a dos outros. Estamos apresentando Menino ou Menina. Os tratamentos para esquizofrenia podem salvar vidas, mas só se o paciente quiser cooperar. Quando adultos esquizofrênicos recusam tratamento psiquiátrico, a família geralmente não tem para quem apelar. Segundo esta família, as leis que protegem os doentes mentais podem prejudicar tanto o paciente quanto seus entes queridos. Para proteger sua privacidade, alguns nomes e imagens foram alterados. No centro do seu calvário está Tom,